vai para o ar. Eu partilho essa história. Eu partilho esta história. Eu partilho essa história. Eu partilho esta 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 história. Eu partilho essa história. Eu partilho esta história. Eu partilho esta história. Hoje no Anunciamos Jesus você vai rever uma série de reportagens, entrevistas, pronunciamentos, tudo aquilo que foi notícia aqui no 17º Congresso Eucarístico Nacional que aconteceu em Belém do Pará, o coração da Amazônia. Velas acesas. Assim teve início o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Cardeais, arcebispos, bispos, padres, religiosos e religiosas, ministros da Eucaristia, coroinhas e todo o povo católico da Igreja no Brasil celebram o 4º centenário da cidade de Belém do Pará, sede do evento. O Mangueirão lotado presenciou a missa de abertura. O Congresso Eucarístico Nacional é um momento de toda a Igreja Católica do Brasil inteiro. Por isso, é um momento onde nós nos encontramos com Jesus, que se faz presente no Santíssimo Sacramento, para adorá-lo, para estarmos próximos dele, para amá-lo, para contemplá-lo na presença, na Eucaristia, mas também na presença do coração da gente. O cardeal Dom Cláudio Umes pediu para que todo o povo fizesse uma saudação ao Papa Francisco. Na presente abertura desse congresso, queremos saudar também, com grande respeito e amor, o Santo Padre, o Papa Francisco. Peço um grande aplauso para o nosso Papa Francisco. Um grande aplauso para ele. Viva o Papa Francisco! A celebração de abertura do 17º Congresso Eucarístico Nacional aqui em Belém do Pará terminou com a procissão do Santíssimo Sacramento. Lentamente o Santíssimo Sacramento foi levado em procissão pelos bispos. Foi o momento onde o povo de Deus pôde fazer a adoração. O Papa Paulo VI disse que Cristo aponta para a Amazônia. O Papa Francisco, quando veio ao Brasil, disse que todos precisariam olhar para a Amazônia. Nós escolhemos o tema do Congresso Eucarístico, Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. Nós não somos apenas uma terra missionada, recebendo coisas. Nós temos muito a oferecer e a riqueza da vida cristã do nosso povo é para ser oferecida e para que todos nós tenhamos essa consciência missionária e o Brasil nos reconheça também como uma terra que tem muito a oferecer em todos os sentidos. Às vezes o olhar que o nosso próprio país, o Brasil, tem manifestado para a Amazônia é um olhar, eu diria que de certa ambição, pensando nos recursos que ela tem e não pensando nas pessoas que aqui moram, não é? Então, Jesus, existe alguma maneira especial, diferente, um carinho, não sei se é a palavra correta, mas de anunciar a palavra de Deus para o povo da Amazônia? Claro. O anúncio do Evangelho, ele deve ser enculturado. Quer dizer, deve levar em conta a cultura do povo que recebe o Evangelho. Neste sentido, quando se evangeliza a Amazônia, tem que contemplar toda a cultura, toda a história deste povo que leva muito tempo aqui, que está aqui presente, que faz a sua cultura e contemplar tudo isso e, a partir disso, introduzir o Evangelho que transforma as pessoas. A Eucaristia é o centro da igreja, ela faz a igreja. Todo o trabalho evangelizador da igreja converge para a Eucaristia, para a união com Cristo e com Ele louvar a Deus por todo o bem que Ele nos faz. E também todo o trabalho evangelizador decorre da Eucaristia, da união com Cristo na Eucaristia. Porque quanto mais estivermos unidos a Ele, tanto mais frutos nós produzimos na nossa vida. De modo que não se pode entender a igreja sem a Eucaristia. A igreja no Brasil quer valorizar cada vez mais
a evangelização da Amazônia, a igreja na Amazônia. Queremos caminhar em comunhão, apoiar a igreja na Amazônia, especialmente sendo missionários. Eu creio que nós temos aqui uma ocasião especial de comunhão eclesial, com a sua fonte na Eucaristia, mas uma comunhão que se expressa no assumir juntos a missão de evangelizar a Amazônia. Eu tenho certeza que esse congresso eucarístico anima todos nós a assumir cada vez mais a evangelização na Amazônia, a ser mais missionários voltados para a Amazônia. Dom Alberto Taveira, o ostensório que está sendo usado nesse Congresso Eucarístico Nacional tem toda uma história, tem todo um significado. Quando o Conselho Presbiteral, há 4 anos, começou a buscar as formas que nós queríamos expressar no Congresso Eucarístico, Monsenhor Cid, que é o nosso vigário-geral para a pastoral, teve uma bela inspiração. Ele falava das plantas da Amazônia, falava da Vitória Régia, falava das raças. E tudo isso foi trabalhado pouco a pouco por vários artistas, idas e vindas, e foi uma experiência magnífica, porque o ostensório ele foi produzido, trabalhado por muitas mãos e inteligências e muito coração. Como ele se organiza? Nós temos na base uma coisa muito bonita, uma luz que lembra a história do Apocalipse e do profeta Ezequiel. Nasce o rio da vida. Então são 4 rios que apontam para os 4 pontos cardeais. Depois nós temos 4 anjos e tivemos uma ideia muito simpática. Cada anjo tem a face de uma raça. Tem um anjo que é índio, o outro anjo que é negro, o outro anjo que é branco e o outro anjo que é mestiço. E eles sustentam a base do ostensório, que é uma Vitória Régia, a nossa flor mais importante da Amazônia. E depois, como nós construímos essa base em cima da Vitória Régia, como nós vamos construir o próprio ostensório? A imagem que tivemos foi a samalmeira, que é a maior árvore da Amazônia, que chega a mais de 60 metros. E é uma árvore que, nas histórias antigas dos nossos índios, ela tem um significado muito importante. Como na Bíblia fala a árvore da vida, para as populações tradicionais da Amazônia, a samalmeira é a árvore da vida. Por quê? Ela conserva a água e depois distribui essa água para as plantas que estão próximas. A samalmeira, pelo tamanho das suas raízes, muitas vezes serviu para as pessoas morarem ali debaixo. A samalmeira serviu para as pessoas se comunicarem, porque batendo nela o som se espalha e vai longe, né? Então isso serviu para a comunicação dos nossos índios. Então, o ostensório ele tem no centro essa samalmeira estilizada, depois os galhos dela, e aí no coração a luneta, como nós chamamos, onde fica a hóstia consagrada. Nós conseguimos, graças a Deus, expressar a nossa cultura amazônica. Foi tudo trabalhado com muita participação, com muito envolvimento de várias pessoas que trabalharam. Então isso é uma alegria imensa para o nosso coração. E é claro, esse ostensório ficará para a história da nossa arquidiocese e da Amazônia. Eu partilho esta história. Eu partilho esta história. Eu partilho esta história. Eu partilho essa história. Eu partilho esta história. Eu partilho essa história. Anunciamos Jesus, vai para o mundo.